Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui com o professor Gustavo Borghi, professor de literatura espanhola da UFSCar, que também é doutorando pela USP, onde ele desenvolve a tese de doutorado, a unidade teológico-política no oráculo manual e arte de prudência, bolsista CAPES, né? Desenvolve a tese com apoio da Bolsa CAPES, e é orientado pela professora doutora Maria Augusta da Costa Vieira. Hoje o Gustavo vai falar para a gente, né, um pouco sobre a tese dele, porque o título da fala é Oráculo Manual e Arte de Prudência, né, de 1647, de Baltazar Gracian. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Gustavo, em nome da Hesperides, pela sua disponibilidade, dizer que ficamos muito felizes quando os membros, né, da Hesperides decidem compartilhar conosco seus resultados, os projetos, né, enfim, suas pesquisas. E não vou me alongar mais, vou passar a fala para você, cumprimentando você e agradecendo pela sua disponibilidade, tá bom? É, É, Você fica à vontade. Obrigado, Maria. Boa tarde a todos. Quem vai assistir também na gravação, se for assistir, evidentemente. É um prazer imenso estar aqui também, poder compartilhar. Eu acho que a gente estava conversando um pouco antes da gente começar. Esse compartilhamento do conhecimento, acho que ele é fundamental. Então, eu queria agradecer a Hesperides pela oportunidade. Para mim é fantástico estar aqui, poder falar nesse espaço e bora contar um pouquinho o que eu estou fazendo com esse jesuíta aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. E espero que vocês. Deixa eu colocar aqui, cadê? Que dê para ver. Dá para ver? Tá Tá tudo dando certo? para ver sim, tá tudo Tá? certo. Ai, ótimo. Eu Então, vou ocultar aqui o meu vídeo, né, para a gente conseguir ver melhor a tela e diminuir o número de carinhas aqui, tá bom? Fica à vontade, qualquer coisa, só chamar. Estamos aqui prestando atenção. perfeito. Como a Maria me apresentou, eu sou doutorando em letras em literatura espanhola na USP. Defendo semana que vem. Estou como professor substituto na UFSCar, de literatura hispânica, mas especialmente literatura espanhola, e vim falar para vocês aqui da minha tese, a ideia de tentar entender um pouco esse manual, Oráculo Manual e Arte de Prudência. O que eu pensei como percurso para nós? Primeiro, apresentar, porque apesar de ser um texto que tem uma certa difusão, ele é um texto que, para nós aqui no contexto brasileiro, ele é pouco conhecido. E aqui também vai uma questão que é interessante para a gente. Os textos de literatura espanhola, especialmente do siglo de Ouro, eles são circunscritos em alguns espaços acadêmicos, talvez a exceção do Quixote, que acho que aí transcende o limite temporal, o limite físico, talvez o Quixote, mas outros autores que a gente pode falar menos conhecidos são circunscritos apenas nos espaços acadêmicos. Então, eu pensei em apresentar um pouco esse autor, essa obra, esse jesuíta, falar um pouquinho o que que essa obra faz e por que que ela é tão interessante, apresentar minha chave de leitura de entrada nesse texto e depois esboçar algumas considerações finais. Pois bem, esse é um tratado, esse oráculo manual, tal como o nome possa sugerir para a gente, é um tratado produzido em 1647. É um tratado que agrupa, que condensa 300 aforismos. A gente tem que lembrar que aforismo, a gente vai falar um pouquinho mais dessa produção, mas o aforismo é uma sentença breve que condensa o ensinamento. Então, em linhas gerais, é um tratado feito por um jesuíta que tem 300 aforismos que falam de várias coisas. Eu acho que esse é um ponto que nos interessa. Não há uma unidade aparente, não há uma ordem. Então, se a gente abre esse tratado, ele não tem uma disposição num índice que indica, olha, aqui eu vou falar de X, aqui de Y. Muito pelo contrário, é uma tremenda de uma bagunça, tá? Sem uma divisão aparente. A gente fala, e eu acho que a crítica concentra nessa leitura, esses aforismos se configuram como sententia. Quero dizer, são afirmações prescritivas sem argumento filosófico. O que eu quero dizer com isso? Não há intenção do jesuíta, do Gracian, em discorrer sobre essa matéria. Existe uma proposta prescritiva, quer dizer, de conduzir o seu leitor a fazer algo, vamos falar depois. O único ponto que a crítica concorda é que o último aforismo condensa todos os outros. Ele opera como uma síntese
dos demais. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, olha só. Essa é a forma que a gente tem dos aforismos. Aforismo 300 em uma palavra santo. É, o último desses aforismos, que condensa os anteriores, perdão, mas olha só. Em uma palavra santo, quer dizer concluindo o santo. O que ele está pressupondo? Que o leitor vai agir tal como um homem santo. Então, esses aforismos trabalham dessa maneira. Eu tenho a definição, eu tenho uma definição do que eu estou dizendo, que é decirlo todo de uma vez, e na sequência eu explico o que eu condenso e oriento o meu leitor. Então ele fala sujeito prudente, atento, sagaz, cordial, sábio, valoroso, reportado, inteiro, feliz, plausível, verdadeiro, universal, herói. Então os aforismos trabalham desta maneira, operam dessa forma. Então, novamente, é um livro que tem 300 aforismos. A gente pode pensar assim, pô, Gustavo, legal, mas por que esse livro é tão bacana? Por que ele merece esse destaque? Pois bem, porque é um texto que, para a época, recebeu muitas edições. E isso é um ponto que é interessante para a gente pensar. É um jesuíta que escreve pouco, pensando num Lope de Vega, por exemplo, pensando num Quevedo, que escreveram muito. Ele escreve poucos tratados e uma epopeia em prosa, uma narrativa filosófica, mas o que escreve, especialmente este livro, é muito editado. Então eu já tenho praticamente, alguns anos depois, edições em 1553, perdão, 59, 97, avulso, separado do livro todo, e nas obras completas, 52, 69, 59, em Madrid uma sequência, e depois em Barcelona também. Esses dados nos indicam, enquanto leitores, que o texto foi muito lido, que o texto foi muito bem recebido pelo público letrado à época. E podemos ver também que foi publicado em espaços para além do Império Espanhol. Então, eu tenho Amsterdã e Bruxelas, por exemplo, e Antuérpia. Logo na sequência, isso para nós também é muito interessante, esse texto foi traduzido para o francês. L'Homme de Coeur, publicado em Paris em 1684 por Amelot de Roissy, e uma tradução anônima italiana, Oracolo Manuale e Arte di Prudenza, publicado em Parma em 1670. Então, novamente, é um texto bem interessante, por quê? Porque além de ser editado muito cedo, muito rapidamente, num curto intervalo de tempo, e para nós, que estudamos coisas antigas, esse curto intervalo de tempo, ele é curto mesmo, assim, pensando que um texto publicado em 1647 e 1652 já tem uma edição dele, uma outra edição dele em outro lado da Europa, indica essa boa receptividade. E a tradução e a circulação em outros espaços letrados que não espanhol. No século XIX, nós temos a tradução para a língua alemã, feita pelo Schopenhauer, que também é muito interessante, e vai haver toda uma leitura filosófica desse texto. Os filósofos alemães vão gostar muito desse manual, pensando naquele contexto, evidentemente, de fim do século XIX. Mas evidencia para nós, como dado material, que é um texto muito interessante, muito bem recebido, muito bem lido. Pois bem, pensando, o que o Gracian fez? A gente vai pensar assim, o que ele leu, quem ele consultou, quem ele pesquisou para produzir esses aforismos. Pois bem, aforismo, a gente pode, e aqui é a minha tese, que é o que eu defendo, se enquadram nos gêneros epidítico e demonstrativo da retórica aristotélica, porque louva modelos e conduz, orienta os seus leitores a tomarem práticas virtuosas. Tudo bem? Então, são sentenças que prescrevem e orientam as práticas virtuosas dos homens de corte. Vou falar disso também daqui a pouco. Apresentando para nós modelos de condutas a serem reproduzidas. Portanto, ele se enquadra especialmente naquilo que já foi prescrito pela retórica grega e depois a latina, da sententia na tradução latina do gnome grego. Quero dizer, são pequenas frases ou pequenas frases mesmo, que inicialmente foram empregados em contextos civis ou religiosos e que são deslocados já no período imperial para a prática pedagógica. E isso vai ser evidenciado para nós com a leitura do Progymnasmata, tudo bem, no século XVI. Por que eu digo isso? Porque em Hermógenes, essas breves sentenças, são definidas como orações sumárias que dissuadem ou exortam alguma matéria, podendo ser verdadeira, plausível, composta ou hiperbólica, compartilhando procedimentos elocutivos da anedota. Aftônio, por sua vez,
indica que essas sentenças podem ser simples, compostas, críveis, verdadeiras ou hiperbólicas. Quero dizer para nós o quê? O primeiro modelo que nós temos de imitação do Gracian ou se origina da retórica grega, especialmente do progimnásmata. Por que do progimnásmata? Aí já vai uma outra discussão, eu acho que ela é importante, esse reconhecimento desses tratados de retórica, desses professores de retórica gregos que circularam com amplíssima força no território espanhol a partir do século XVI. Lembrando que os progimnásmata foram impressos por Aldo Manuzio na passagem do século, a gente sabe, mas pensando que esses tratados de retórica que prescreviam esses exercícios de retórica são muito lidos na Espanha, nos contextos letrados. Então, o Gracian, ao produzir as sentenças, a primeira fonte que nós temos de delimitação desse gênero são os progimnásmata. Pois bem, um segundo para nós, a gente pode defender, e aquilo também a gente defende, que o tratado opera com um misto retórico. E aqui eu acho que é um ponto que vale a pena ser pensado. Existe uma falsa percepção, a percepção talvez equivocada, de que os gêneros poético-retóricos que foram reproduzidos na antiguidade chegaram cristalizados, bonitinhos para nós no século XVI e XVII. E isso para nós a gente não consegue mapear, porque mesmo na antiguidade esses gêneros não eram tão cristalizados num grande monolito, tal como a gente imagina. Então, se a gente fala, os pesquisadores, na noção de misto, de mescla de gêneros, especialmente no século XVI e XVII. E é nessa discussão que eu insiro aqui o Baltasar Gracian e o Oráculo Manual. Por quê? Porque não são só exercícios pedagógicos. Os aforismos mesclam também, por exemplo, a filosofia moral de Plutarco, que foi traduzida e comentada por letrados como Politiciano, Martírio Ficino, Erasmo, Fray Luís de Granada, e foi difundido. Para a gente lembrar, o Plutarco, nos Escritos Morais, nas Vidas Paralelas, elenca ditos, sentenças e máximas de grandes homens. E essas máximas serão tomadas também como modelo. O Erasmo de Roterdã vai ser uma das fontes para nós de imitação do Baltasar Gracian, especialmente seus tratados de educação, os adágios, os apotegmata e o Instituto Principis Christiani, em que o Erasmo pega essas sentenças, produz sentenças de educação e de uso rápido dos príncipes e dos nobres. Um outro modelo para nós, e aqui a gente pode também discutir, é os comentários tirados da historiografia, e isso é um caso muito particular espanhol, é bem interessante, porque os espanhóis têm uma discussão, têm uma prática no século XVI e XVII, que é de comentários de Tácito. Esse movimento é chamado de tacitistas, são os comentadores de Tácito, como Baltasar Álamos de Barrientos e o Aires Montano. Por que eu digo isso? Porque é muito interessante pensar no agrupamento desses comentários. Eles vão lendo a historiografia latina, especialmente Tácito, e vão recolhendo máximas, seja do historiador ou das personagens que são descritas, que são contadas, das situações representadas. Então, eles tiram essas sentenças e colocam ao lado como modelo de conduta, na esteira daquilo que a gente já discutiu, que já se debatia no século XVI e XVII, da história como magistra vitae, e quer dizer, a história como um arcabouço de exemplos de práticas virtuosas. E, num outro ponto, que eu acho que é também interessante, um quarto eixo de ataque, ou de reconhecimento desse modelo, é esse tratado eu coloquei perdão, uma imagem aqui no slide, chamada Filosofia Cortesana Moralizada por Alonso de Barros, que você tem um jogo de tabuleiro para educar homens de corte, em que cada casinha, não sei se dá para ver aí na imagem, cada casinha representa uma prática virtuosa, é condensada numa máxima, ou uma prática viciosa que tem que ser deixada de lado. Então, por meio do jogo, você aprende a ser um homem de corte. Então, pois bem, o que nós temos aqui nesse tratado? Vamos retomar. 300 aforismos, eu acho que isso é fundamental, que seguem, pensando na estrutura ou na disposição retórica, os preceitos dos progimnásmata, também quintiliano, mas especialmente os progimnásmata, e toma como fonte ou como modelo de imitação 4 grandes eixos: a filosofia moral, os escritos do Erasmo, os comentários dos comentadores de Tácito e a filosofia cortesana do Alonso de Barros. Pensando em tudo isso, o que a gente já pode ter como reflexão inicial? Nós temos textos ou aforismos que, de alguma forma, educam, que, de alguma forma, conduzem o seu leitor. Eu esqueci de pegar, eu tenho uma edição facsimilar, ela é em 1/8. Ela era para ser colocada no bolso.
Então, a gente está falando de um texto que tem 300 sentenças muito breves e muito estranhas, porque elas não têm relação praticamente nenhuma entre si, e que, de alguma forma, dizem respeito ao mundo e pedem que esse leitor, que esse homem, passe e atue bem nesse mundo. Pensando nessa proposta, a gente pode levantar a primeira pergunta, ou a pergunta central dessa minha exposição: como ler esses textos? Se nós formos numa linha, conseguimos uma proposta de mapeamento do gênero, beleza, a gente consegue encontrar, conseguimos mapear, evidentemente, os modelos de imitação. Mas me interessa, e me interessou também no processo da tese, tentar entender o que o Gracier espera do seu leitor. O que esse leitor faz com esses aforismos? Lembro também, eu acho que é um ponto fundamental, três grandes eixos ou três grandes pesquisadores que eu li nesse processo que me conduziram para essa reflexão. O primeiro que eu coloquei aqui é o Jean-François Courtine, vou falar dele, Nature et Impair de la Loi. A gente vai discutir muito essa noção teológico-política. O professor Alcir Pécora, que vai analisar essa disposição nas sermões do Vieira, em Teatro do Sacramento, e o professor João Adolfo Hansen, na Sátira e Engenho, que vai propor para nós uma leitura, evidentemente, à luz dos tratados retórico-poéticos do Gregório, daquilo que a gente convencionou chamar de Gregório de Matos. Mas, pois bem, o que me parece, no primeiro momento? Que esses aforismos, apesar de serem muito diferentões, eles apresentam uma espécie de unidade. Quero dizer, apesar de tratarem de temas muito diversos, eles partem de um arcabouço comum. Esse arcabouço comum, nessa investigação ou nessa proposta que eu levantei na tese, ela toma como pressuposto dois grandes saberes ou áreas de conhecimento: a política e a teologia contra-reformada católica. Por quê? Porque ele pressupõe como leitor o homem letrado de corte que vai atuar nas cortes, nos espaços de poder da Espanha do século XVII. Esse é um ponto que me parece que é o ponto de virada para a gente começar a entender esse texto. Por que eu levantei essa questão? Retomo muito rapidamente, não estava planejado, mas acho que vale para a nossa discussão, essa noção de que a gente, quando olha para o passado, tem que pensar, primeiro, na prescrição retórica, segundo, na circulação e terceiro, no público leitor. Nós não estamos num espaço democrático no século XVII em que todo mundo lê. Muito pelo contrário, sim, muito pelo contrário. Nós estamos num espaço em que a leitura está circunscrita em espaços, o que a gente chamaria de espaços letrados, vinculados ou às corporações de ofício, que não é nosso caso, ou ao clero, que também não é o nosso caso, ou ao espaço da corte e às figuras da nobreza que orbitam a monarquia. Então, pensando no meu público leitor, eu estabeleço essa relação com a intenção, ou não intenção, peço desculpa pelo termo, mas qual é a proposta do jesuíta, que é bem educar o homem de corte para bem atuar na corte a partir dos pressupostos de conhecimento da teologia e da política que o fazem conseguir transitar nesse espaço. Então, essa é a tese que eu defendo, que eu vou defender daqui uma semana, mas esse é o eixo de trabalho que eu acho que ficou mais claro para compreender esses 300 aforismos. Vamos começar, então, a conversar um pouco sobre a unidade teológica. Convém lembrar aqui na nossa discussão que Aristóteles, uma tradição aristotélico-tomista, propõe que o homem vive em comunidade política, na polis, o homem só consegue viver bem na polis, e que a comunidade política está inclinada para o bem. Tomás de Aquino vai receber Aristóteles e propor o seguinte: essa inclinação para o bem é Deus, o centro dessa comunidade, a monarquia é o regime ideal, é o mais estável, e o centro dessa comunidade é a figura do rei. Retomando novamente também a teologia da teologia medieval, a sociedade vai ser entendida como um corpo místico, cuja cabeça é o rei. Quer dizer, é um corpo orgânico em que cada membro social cada grupo social que compõe o império é um membro, e deste corpo a cabeça é o rei. Nesse contexto, os nossos letrados vão se opor radicalmente às teses de Maquiavel. A gente convém lembrar que Maquiavel defende no Príncipe, nos comentários da década de Tulívio, que os membros do Estado vivem em estado de guerra e que buscam o tempo todo o poder, e pós-contra-reforma, a política católica europeia, espanhola, portuguesa, italiana,
vão defender e vão formular aquilo que a gente chama de razão de Estado. Quero dizer, os tratados, ou quero dizer, educar o rei, educar os monarcas para manter o Estado coeso em oposição às teses de Maquiavel. Por que eu digo isso? Porque o Gracian parte de toda essa discussão ao propor que o homem que está lendo, que o seu leitor se insira nessa máquina da monarquia absolutista. Só faço um parênteses que eu acho bem legal. Nesses tratados de política e de razão de Estado do século XVI, você tem o termo chamado falsos políticos. O Ribadeneira, que é esse jesuíta, tem um tratado chamado da Educação do Príncipe Cristão, é bem bom esse tratado. Ele vai descrever, e vai ser endereçado ao rei Felipe II da Espanha, ele vai descrever uma série de mecanismos, primeiro de obrigações do rei, retomando essa teologia toda, retomando esse arcabouço filosófico teológico, defendendo que o lugar do rei é a manutenção da monarquia, que a obrigação dos membros do Estado é a obediência ao monarca, que o monarca é dotado da luz natural, ele produz e ele conduz a monarquia. E ele vai se opor radicalmente a Maquiavel, que vai entrar no índex. É importante lembrar, Maquiavel vai ser proibido de ser lido no território espanhol, e vai defender que os súditos, todos eles, se insiram nessa disposição teológica da monarquia. Um outro pensador chamado Francisco Soares, daquilo que a gente chama de segundo escolástico, a Escola de Salamanca, vai defender que os membros do império servem voluntariamente ao monarca. Ele vai chamar de pacto de sujeição e vai transferir a responsabilidade de governo para o rei. Portanto, o súdito deve se adequar à sua posição na hierarquia do reino. Portanto, Gracian, ao propor que os homens devem agir de forma X ou Y, devem atuar dessa forma, devem pensar ou devem conduzir sua prática dessa forma, pressupõe como conhecimento, como arcabouço, essa proposta de que o homem do século XVII, o seu leitor, deve se inserir na monarquia absolutista, nas disposições da monarquia, ou deve se inserir no corpo da monarquia, cuja cabeça é o rei. Então, eu mapeei na tese uma série de aforismos em que você encontra essa disposição, em que ele vai retomar preceitos teológicos para indicar como agir, ou discutir mesmo, ou elogiar, ou apontar boas ações, apontar boas práticas, pensando nessa inserção da máquina da monarquia da Espanha. Coloco aqui, por exemplo, o aforismo 96, da grande sindéresis. Sindérese é um termo vinculado, novamente, à teologia escolástica, mas indica para nós que o homem deve ser dotado da luz natural da graça e que deve empregá-la nas suas ações, almejando sempre uma prudência nas suas escolhas. Não se esqueça que o título do tratado é Oráculo Manual e Arte da Prudência. Então, essa prudência é agir de forma extremamente calculada, de forma muito pensada, conhecendo e compreendendo toda essa estrutura teológica dessa monarquia. Então, eu coloquei aqui para nós, só a título de curiosidade, de discussão, de debate mesmo. No que diz respeito à política, deixando de lado a teologia, é pensar que Gracian escreve no século XVII, século do auge e também do declínio das monarquias absolutistas europeias. Quando eu falo monarquia absolutista, eu não estou falando de uma monarquia que surge do nada, ex nihilo, quer dizer, surge a partir do nada. Muito pelo contrário, esse processo de formação das monarquias, tal como descreveram pesquisadores como Emmanuel Adjeri, como no Norbert Elias, parte de um processo de centralização do poder, de domesticação da nobreza feudal e da criação de uma instituição intermediária entre o rei e o povão, chamado corte, em que esses nobres, que não mais lutam, ocupam, tudo bem, de forma hierarquizada. As cortes europeias, para nós, são talvez um dos elementos mais interessantes dessa formação das monarquias absolutistas, porque é na corte que os embates políticos, que os embates que nós temos as disputas por poder, por atenção, por honrarias, por mercês dos monarcas. No caso espanhol, é mais interessante ainda, a gente está falando de um império
que ocupa, e eu acho que esse é um ponto fundamental para nós, é o império que ocupa, que vai se unificar com dois monarcas, os reis católicos, mas que no seu apogeu vai ter terras na América, terras na Ásia, pensando que também agrupou Portugal, vai ter terras em África, vai ter partes na Europa, então é um império gigantesco, com uma estrutura, uma máquina burocrática tremenda, em que, de fato, a disposição e a alocação desses nobres é fundamental. Então, você tem uma disputa entre eles por sua alocação ou por participação nos centros de poder da monarquia. É interessante pensar que esse contexto ou que esse processo permitiu o desenvolvimento daquilo que vão chamar de ética da conversação ou da civilidade. Uso aqui o termo empregado por um pesquisador chamado Amadeu Comdam, em que ele defende que uma série de tratados vão surgir à luz da retórica clássica para adequar esses novos homens aos espaços de corte. Então, os tratados como Castiglione, o livro do Cortesão, o Della Casa, o Galateu, tratados que vão prescrever modelos de atuação desses nobres e uma série de características e de processos e de formas de atuar na corte. Então, a gente está falando nesse espaço talvez de uma formação de um, a gente pode pensar de um ensinar mesmo a agir nesse novo espaço, a agir nesse novo contexto. Então, esses tratados italianos vão ser muito lidos, e isso a gente pode discutir aqui, quer dizer, vão ser muito lidos na Europa toda, o Cortesão vai ser traduzidíssimo, editadíssimo, vão chegar na Espanha, vão gerar uma primeira reação, mas depois vão ser imitados e seus preceitos vão ser adequados às particularidades espanholas. É interessante que um pesquisador, o Peter Burke, coloca o Gracian como herdeiro direto desses tratados de conversação, desses tratados de ética e civilidade, porque o Gracian prescreve novamente as formas de agir desses nobres. Então é muito interessante, porque, de novo, por trás desses 300 aforismos completamente dispersos, eu tenho, novamente, esse pressuposto político de educação e de como prescrever boas formas de conduta desses nobres nesses novos espaços. Eu acho que esse é um ponto fundamental para nós. E aí, o oráculo manual vai ser para nós e para muitos pesquisadores o último grande tratado de conversação ou de ética de corte até o fim da mudança, o fim do declínio da monarquia dos Habsburgo. Então, eu vou ler para vocês aqui um aforismo que é o 148. Esse eu gosto muito, acho que é bem legal. Tener el arte de conversar. Olha que interessante. O que ele está dizendo pro homem que está lendo? Tenha a arte da conversação. A arte a gente conhece, o termo para dizer técnica, quer dizer, conheça as regras da conversação, em que se hace muestra de ser persona. Isso aqui é fundamental. Quer dizer, saber conversar, e aqui quando ele diga arte da conversação, vincula a arte retórica, os tratados de conduta, de cortesania, porque por meio dela você consegue se mostrar ser pessoa. Nós não estamos num mundo democrático, um mundo burguês, em que o ser pessoa está vinculado diretamente ao nascimento, a quem você é, mas, de fato, para você se provar nos espaços em que tem que ser provado. Olha só, ele continua assim: em nenhum exercício humano se requiere más la atención, por ser el más ordinario de vivir. Aquí es el perderse o el ganarse, que si es necesaria la advertencia para escribir una carta, con ser conversación de pensado por escrito, cuanto más en la ordinaria, donde se hace examen pronto de la discreción. Toman los peritos el pulso al ánimo en la lengua, y en fe de ella, dicho el sabio, habla si quieres que te conozca. Isso aqui é fundamental. Fale se querem que te conheça. Tienen algunos por arte en la conversación el ir sin ella, que ha de ser holgada como el vestir. Entiende-se entre muy amigos, que cuando es de respeto ha de ser más substancial, que indique la mucha substancia de la persona. Para acertarse, se ha de ajustar al genio y al ingenio de los que tercian. No ha de afectar el ser censor de las palabras, que será temido por gramático, ni menos fiscal de las razones, que hurtarán todos el trato y le vedarán la comunicación. La discreción en el hablar importa más que la elocuencia.
É interessante pensar que, de novo, é um aforismo, a gente está vendo que não tem nenhuma discussão profunda, são considerações sobre a importância dessa arte de conversação. Eu gosto muito interessante essa discussão de, ó, não fique, não seja tomado como gramático, não corrija todo mundo. A descrição também é fundamental nesse processo. Mas, novamente, pressupõe que o leitor, este leitor, vai se inserir nesse espaço, é um espaço de disputa, um espaço de embate, por lo tanto, esse leitor precisa conhecer algumas práticas para conseguir ser bem-sucedido. Então, novamente, parece 300 aforismos sem muita relação, e eles não têm muita relação, não têm muita ordem, mas, ao mesmo tempo, eles prescrevem várias matérias que buscam educar, letrar e dar a conhecer do homem que a lê nessa disposição política e teológica da monarquia espanhola. Então, esse é o eixo que eu usei para discutir esse texto, e me parece que é fundamental, porque aí você consegue perceber certas nuances e certas discussões. Volto aqui muito rapidamente para o aforismo de cima, porque eu acho que vale para a gente discutir. Deixa eu voltar aqui. Tá, tá, aqui. E na palavra santo. Este é o tricentésimo aforismo. Eu comentei, abri com a gente nossa discussão e a comunicação falando desse aforismo. Eu falei que é o último que encerra e condensa todos. O que o Gracian propõe aqui para nós? Em uma palavra, santo. Em uma palavra, quer dizer santo. Que é decirlo todo de uma vez. O que ele pressupõe? Essa santidade, é óbvio que não é um homem para ser santo, mas é um homem que consiga compreender e que dê conta de todas essas particularidades e questões dinâmicas desse espaço de sociabilidade. Olha só, é a virtude cadena que todas as pertenciones, centro de las felicidades. Ella hace, leio aqui rapidamente, um sujeito prudente, atento, sagaz, cuerdo, sábio, valeroso, reportado, feliz, plausível, verdadeiro e universal herói. Quero dizer, o que o Gracia pretende ao final desses 300 aforismos? Formar um homem universal, e aqui universal a gente pode pensar que consiga atuar nesses muitos espaços. Herói, a gente pode até debater depois o termo herói, não tem nada a ver com Marvel nem nada disso. O herói é o homem que, de fato, condense todas essas virtudes e domine essas práticas e que consiga empregar todas as características: a prudência, a atenção, a sagacidade, a sabedoria, para conseguir, de fato, bem atuar nesse espaço. Aqui a gente pode também começar a conversar um pouco da recepção desse texto. Por quê? Porque durante muito tempo esse texto foi lido como você vai um manual para as turbulências da vida. E eu não sei se eu já comentei com vocês, mas foi muito engraçado porque, de fato, não se estuda muito Gracian no Brasil. Comentei na minha fala inicial. E ao pesquisar artigos sobre Gracian, eu juro que encontrei coisas do tipo Gracian e o mundo empresarial, o que é uma grande bobagem, mas porque evidencia para nós que, de fato, até hoje esse texto gera algum burburinho, mas é uma leitura romântica do texto, leitura romântica do século XIX. Por que eu digo isso? Porque, de fato, Gracian não pensa no mundo de instabilidades. A minha leitura da tese, que ela se contrapõe a uma leitura majoritária, é que Gracian pressupõe muito pelo contrário. O mundo ele está dado. Ele tem essas grandes características, essas grandes tensões, essas grandes linhas de força, essas disposições. O mundo está aí. Então, eu preciso educar este homem para esse mundo que está aí. Se eu parto do pressuposto que existe uma instabilidade, eu recaio nas leituras do século XIX, e que não foi o meu percurso. Muito pelo contrário, eu defendo que, de fato, Gracian pressupõe, no momento de uma monarquia em crise, formas de formar homens, ou maneiras de formar homens para atuar e bem atuar essa monarquia, porque assim eles dão sustentação para o rei nesses momentos de turbulência. Pode parecer uma leitura menos revolucionária, mas me parece que ela é mais precisa, tendo em vista toda essa bagagem, esse repertório de leitura do Gracian. Convém pontuar uma coisa que eu não falei também na minha exposição. Gracian é um jesuíta. Sendo ele jesuíta, o que ele pressupõe? Ele pressupõe todo esse arcabouço teológico, especialmente aristotélico tomista, revisitado pela Segunda Escolástica. Quer dizer, sendo ele jesuíta, ele defende esses grandes temas: a manutenção do poder, a monarquia como cabeça do reino, a hierarquia violenta dos seus membros, a obrigação do rei de fazer razão de Estado, de manter a paz, de manter a concórdia, a obrigação dos seus membros de dar suporte ao rei.
Sendo Gracian, portanto, jesuíta, Gracian se insere nessa discussão e o seu manual também, portanto, se insere nesses debates. A gente pode estender também essa discussão para outros gêneros. Há outros debates em curso na academia que defendem que, por exemplo, parte das peças do Lope de Vega, das comédias, a gente pode também discutir isso depois, partem desse pressuposto de adequação dos súditos a uma monarquia ou à máquina da monarquia que está aí disposta para nós. Portanto, acho que eu falei bastante e não quero também tomar muito tempo de- dos nossos ouvintes e quem assistiu o texto. O que eu pensei como considerações, mas para a gente abrir de fato a discussão. Primeiro, que essa prosa do século XVI e XVII é muito interessante. Às vezes, quando a gente pensa literatura, letras, a gente pensa especialmente poesia. E muito pelo contrário, a prosa, e especialmente a prosa talvez não poética, a gente pode também discutir esse conceito, ela me parece muito interessante. Por quê? Porque ela abre caminho também para o entendimento desse mundo em que esses autores estão inseridos, mapeando os gêneros também, os modelos de imitação, recaindo para outros textos e outros autores. Aqui eu levanto novamente o debate dessa questão dos leitores do texto Graciano. Quero dizer, para eu estudar letras antigas, e eu acho que é fundamental para quem quer estudar coisas mais velhas, eu não posso pressupor o leitor burguês do século XIX, aquele que vai na livraria e compra o livro. Eu estou pressupondo um espaço em que a leitura é um elemento de distinção social, claro, e que, de fato, o domínio de um certo repertório configura para esse sujeito, para esse homem, uma distinção, uma posição de destaque. E que a leitura ela é estrita, ela é, aliás, restrita a um grupo muito pequeno. São poucos os que conseguem ler no século XVI e XVII, especialmente ibérico. Não sei se outros professores levantaram aqui, mas de fato nós temos pouquíssimos leitores. Pouquíssimos leitores. Quem frequentava a universidade eram membros de um grupo muito específico e muito pequeno. Então, quem lê esses textos? A partir do mapeamento de quem são os leitores, eu consigo entender o que eu posso pensar desse texto. Tem um trabalho do professor Roger Chartier, que eu acho que é fundamental, em que ele defende como se fosse uma espécie de tríade, três processos. O mapeamento da prescrição do gênero, de fato, a circulação onde esse texto circulou, e o leitor que produz novas significações. Quero dizer, onde esse texto circulou e como circulou. No caso do Gracian, circulou nos espaços letrados. Ele é um manualzinho pequenininho, ele cabe num bolso, porque era para ser do bolso mesmo. Lembremos, o título do tratado é Oráculo, Manual e Arte da Prudência. Quero dizer, manual, porque é de fato de mão, ser de la mano, conseguir pegar, sacar um aforismo, conseguir perceber ali alguma coisa para de fato agir naquele espaço. Um terceiro ponto que me interessa, eu acho que como consideração para a nossa discussão, é o mapeamento dos elementos teológicos e políticos. Às vezes a gente pressupõe que a discussão poética está alheia a essas questões, e muito pelo contrário. No século XVI e XVII, ibérico, especialmente pós-Contra-Reforma, o elemento teológico ele é fundamental para o entendimento dos textos. Quando eu digo Contra-Reforma, eu falo de fato daquela reação da igreja às reformas protestantes, a presença da Inquisição e as particularidades que estruturam esses reinos peninsulares. E, por fim dessa minha exposição, eu defendo, de fato, a tradução e edição desses textos. Gracian, para não ser lido como Gracian empresarial, ou Gracian frente às instabilidades do mundo, lido e traduzido e entendido, porque é um texto que foi muito lido pelos portugueses no seu tempo. O Gracian tem dois textos, dois tratados que eu também acho fundamentais. A Agudeza e Arte Ingenio, que prescreve a agudeza, a grande figura do século XVII no que diz respeito à poesia, à retórica, e El Discreto, em que ele pressupõe a formação do homem para atuar na corte. Quais são as grandes questões ele vai prescrevendo ali. O Gracián é um autor que nos ajuda a entender essa monarquia que está débil, que está em debilidade, que está em crise e que, de fato, o que se espera dos seus membros. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para apresentar inicialmente e eu abro essa discussão. A Maria levantou que acontece com os estoicos. Que eu... Eu vi já muitas abordagens, né, de o uso, né, da filosofia estoica de um jeito mais contemporâneo, digamos assim, para nesse grupo, né, enfim, nesse nicho de homens investidores, red pill e coisas assim, né?
filosofia estoica é apropriada, né, por esses grupos, eles buscam leituras, né, de Marco Aurélio, Sêneca, recomendam uns para os outros. Então, se você fizer um mergulho nesse universo na internet, você acaba encontrando os estoicos ali, né? E é o Marco Aurélio que certamente não tem nada a ver com o Marco Aurélio quando escreve, né? Mas é aquilo, né? Eles estão lendo como leitores do século XXI e buscando seus próprios interesses. Acho que dificilmente teria algo a ver, né? Ah, Já que não. não são acadêmicos, com o pobre coitado do Marco Aurélio. Mas é interessante, assim, como que essas leituras estão sendo feitas de fato, né? Tem pessoas acessando estoicos, né, e jesuítas de jeito bem inusitado, né? Que a gente não esperaria, talvez. Isso aí, Maria, que o grande trabalho que eu tive desde da minha da graduação, e eu acho que fica também como dica, assim, é tentar entender o que que esse autor lê e o que que isso significa nos tempos desse autor. Quero dizer, Sim, sim. deixar, porque nós somos filhos das revoluções românticas, nós somos filhos do sujeito, do homem moderno, da psicologia, e tá tudo certo. Nós somos filhos da modernidade. Mas essa modernidade propõe uma ruptura muito grande com o passado. E propõe uma Sim, ruptura porque o passado trabalha com outras grandes categorias. Então, foi um trabalho de esforço mesmo metodológico que eu fiz na tese, de tentar propor o seguinte: quem está lendo o Tratado do Gracian? Tá legal, é o homem espanhol de nobre do século XVII. Quem Gracian leu? Aí eu fui consultar a biblioteca do La Stanosa, porque era um erudito do círculo gracianesco, fui tentar consultar o que circulava de textos para a gente conseguir mapear o que está em jogo ali, quais são as grandes questões. Porque se eu fizer um trabalho de, eu acho que o Gracian fez isso, sem esse suporte, eu faço uma leitura imprecisa e, em última instância, anacrônica do texto. Quero dizer, se eu quero entender o sim, texto, eu entender o que que ele está tentando dizer ali naquele contexto, sabe? sim, Eu, eu sigo uma linha de trabalho e não, pensada na minha formação por professores como o professor Hansen, o professor Alciro, a professora Adma, que são contrários até o termo barroco. Eu acho que também não tem que ser empregado. Quero dizer, essas grandes categorias são frutos do século XIX. Graciano é barroco. E esse foi um esforço que eu tive na tese. Por quê? Porque, de fato, a abordagem clássica desses textos é uma abordagem que pressupõe todas as categorias do barroco. Sendo que barroco não existe, Graciano sabia que era barroco. Barroco é um termo que vai surgir no XIX. E aí o que eu fiz? Contei história explicando por que o barroco espanhol ele é um problema na crítica espanhola, porque os espanhóis usam isso como um espelho de leitura do texto, e como talvez a gente pode propor um outro trabalho, quero dizer, deixa o barroco de lado, vamos tentar ler o que está acontecendo aqui a partir desses elementos. E foi esse trabalho que eu fiz na tese, foi por aí. Mas é isso, procurar ler o texto sem essas, essas, esses anacronismos típicos do século XIX, sabe? é uma leitura bem acadêmica, né? Esse tipo de leitura que a gente faz, porque exige um esforço muito grande de pesquisa, né? Para tentar reconstruir esse contexto e, quem sabe, juntando as peças, né? Encontrar esses primeiros leitores, esse objetivo inicial que o autor provavelmente teve, né? De escrever a motivação inicial, para quem se dirigia. Exatamente. Por E que é isso, né? escrever? Assim, por mais que ele tenha tido uma motivação inicial e se dirigisse para um determinado público, a gente sabe que a posteridade tá nem aí, né? As pessoas se apropriam mesmo dos textos Não, e os vão utilizando, mas é outro campo de estudo, né? Que é a recepção. não, e aí, E esse, beleza. e esse trabalho que você faz de recuperar esse contexto, esse primeiro público, é um trabalho digamos assim, que leva tempo e esforço, né, para Mas reconstruir esse cenário. Mas ao mesmo tempo, acho que é aquilo que a gente pode debater também, em qual sentido? Que de fato tem que trazer algum. Não ficar só na academia em abstrato, mas de fato tentar entender e trazer para o leitor moderno. Falar assim: olha, é um texto histórico. Sendo um texto Sim. histórico, ele tem não vou dizer valor, que é um termo muito mercadológico burguês, mas ele tem sua importância no seu momento. Tem a sua importância, Aham. por quê? O que aconteceu aqui? Por que ele se insere nesse espaço? Sabe? Eu Ele é brinco. explicado e explica, né? Ao mesmo tempo. Exatamente. Então, assim, por quê? E aí eu acho que é um trabalho também nosso da universidade traduzir essa questão
para os leitores, potenciais leitores, porque é um texto legal de ser lido, sabe? Ao final, você tem dicas ali muito boas, assim, e de fato, é lógico, nós não vemos o Amei mundo a da dica que cor. você leu, de não fique corrigindo os outros, que deselegante. Exatamente, assim, Mandaria esse. o falar te faz pessoa. Isso é fundamental, sabe? É assim, é bonito. Ele tem um aforismo que eu até usei aqui na tese, eu usei como epígrafe da tese, que ele fala que os livros nos fazem pessoas. Olha que potente essa afirmação. Quero dizer, eu me torno, é lógico, ser pessoa no século XVII é uma coisa, mas resgatando para o nosso debate hoje, é interessante pensar que se pensava no século XVII que o papel da leitura era de se inserir no espaço letrado e de discussão, e de debate, de avaliação de juízo. E que, de fato, o livro te faz uma pessoa, sabe? Te faz, o livro te faz. É bonita essa construção. O livro te faz pessoa. Você não faz nada com o livro, ele te forma, sabe? Então, eu estava, brincadeiras à parte, eu acho que também tem esse esforço de apresentar para o público esse texto, sabe? E eu defendo isso na tese. Eu parto de um ensaio que eu acho que é fundamental, que é da Hannah Arendt, aquele Crise na Educação. Acho que todo mundo que fez licenciatura no Brasil conhece esse texto. Que, de fato, existe a importância de estudar esses autores para a gente entender ou a gente entender o que é esse passado para reconfigurá-lo enquanto experiência para o presente. Então, voltando à discussão do livro te faz pessoa, meu amigo, o livro te faz pessoa, não é o mundo moderno, sabe? É o livro, é a leitura, é a grande referência que te faz, que te dá repertório, sabe? Brincadeiras à parte, eu acho que a gente está devagando aqui, mas eu acho isso muito bonito que o Graciela coloca. Saber falar, isso é fundamental. E ele tem vários aforismos assim. Então, ao mesmo tempo, não é chato, eu acho divertidíssimo, assim, sabe? Ele fala: olha, não fale alto. À luz do caso do cortisol, assim, não fale alto. Saiba avaliar os momentos de fala, saiba avaliar as pessoas, tenha bons repentes. Às vezes, em um certo contexto, precisa saber falar alguns ditos ali, sabe? Saiba entrar e sair de certos espaços. Então, assim, ele vai ensinar você a atuar nesses espaços de corte. É bem legal, é bem bacana. É um texto bonito. Eu não conheço o texto, mas eu fiquei muito interessada, achei a sua exposição bem legal. Até anotei algumas coisas aqui que eu achei, né? Você fala do jogo de tabuleiro, É, do Alonso do de Alonso de Barros, Barros, sim, é para muito estimular legal. a formação ideal, né, da corte. E esse jogo ele existe ainda, é possível Existe. jogar, tem as É possível regras. jogar, tem regras, Ai, que e ele legal. explica, na realidade, o tratado é explicar o jogo. Ai, que legal. E aí tem as Vou procurar. casas, então você tem as casas, e são várias dicas de mundo mesmo. Ele fala da Ah, muito fortuna, interessante. ele até usa a fortuna, eu acho que eu discuti na tese a fortuna bifronte, o exemplo clássico da fortuna. Ele fala que às vezes a gente tem que entender que a fortuna tal não está no nosso lado, é muito legal. Então ele vai por meio dessa discussão, não tem ganhar, é de fato etapas formativas, sabe? E é muito bacana. É muito legal. E eu gosto muito dos comentários dos historiadores. Lendo os comentários, assim, é lógico que eles fazem a leitura deles, claro, mas essa ideia de que a história ensina, sabe? Que eu acho que é tão importante. Olha, o Tácito, o Tito Livre, eles ensinam alguma coisa para nós. A história é mestra da vida. E isso era corrente no século XVI espanhol. Tanto é que vai surgir esse movimento, os tacitistas, os comentadores de Tácito. É muito bacana. Não tem edição no Brasil. Então, eu estava até conversando com os colegas, esse século XVI espanhol, 17, para além do Cervantes, é claro, Cervantes é um gigante, mas para além do Cervantes você tem autores muito interessantes que são de discussão aí para nós. Vai sair, vou dar um exemplo, Gregory, só para a título de discussão. As Vidas do Camões foram escritas em espanhol, em castelhano. O Camões é tido como príncipe dos poetas castelhano. A gente traduziu uma professora aqui da USP, e assim, Vidas do Camões, escritas por portugueses em castelhano, circulando no Reino de Castela. Então você tem um miolo aí de textos e de manuais de prosa, assim, é muito bacana, é muito legal. É muito legal. É, eu vou. Eu acho que é um trabalho, Maria, não sei se eu já comentei com você, eu tenho como trabalho divulgar a literatura espanhola do século de ouro, então eu dou vários cursos assim. Na UFSCar eu vou dar um curso agora chamado do Instituto de Línguas, Introdução à Literatura Espanhola do Século de Ouro, em que eu vou trabalhar textos assim, Lope de Vega, a Picaresca, apresentando esses grandes autores que às vezes a gente ouve falar, mas não conhece, porque eu acho que é bacana, é um período de produção letrada bem interessante para discussão também.
Então fiquei o convite para quem quiser. Eu divulgo, Muito interessante. vai ser grátis, vai ser via Meet e eu vou divulgar na página da Associação Brasileira de Hispanistas. Ah, legal. Você também pode divulgar, se você tiver interesse, para que a gente coloque nas nossas redes sociais da Ah, que Speds, né? legal. A gente pode Eu vou. mandar também via e-mail de transmissão. O É, Gregory perguntou se tem link ou user do Instagram. não, Gregory, não tenho, mas mas eu divulgo pela Experides. Eu mando para Mariá no Isso. privado, e-mail para Eu ela. vou fazer Mas a divulgação nas redes sociais da Speds também, no e-mail, né, na lista de transmissão. Mando para Infoclássicas também, se você não tiver enviado. mas é Infoclássicas, bem. aquela rede de e-mails. Eu tô lá desde a graduação. Pois Mas é, assim, grande Infoclássicas. grande info clássicas. Mas assim, é bem bacana. E é uma área, aí a Maria pode falar muito melhor que eu, de recepção dos clássicos nesse século tem assim, parece que entender de fato como esses autores antigos circularam, que foi lido, tem sido assim, bem debatido no mundo acadêmico. É a área de recepção como um todo, né? Acho que está ganhando mais É, espaço nos últimos 20 anos, por aí, 30, não sei dizer exatamente. Mas pode falar, desculpa, te não, cortei. mas eu acho que é isso mesmo, assim, talvez mapear textos, gêneros que circularam, mapear quais são as grandes referências, que foi traduzido, como foi traduzido, será que houve mudança nessa tradução, que foi adaptado, e é porque às vezes a gente tem essa percepção, e aqui é uma coisa, Maria, que eu estava pensando muito recentemente, de que de fato a gente acha que o texto antigo chega bonitinho como um bloco para nós, assim, e muito pelo contrário, ele chega comentado, às vezes com rasuras, às vezes com outras edições, e que, de fato, os leitores do século XVI e XVII fazem outras apropriações desse texto. E aí é legal essa discussão. Então, fica também aí aberto o debate. Mas eu acho que é isso. Foi essas exposições que eu fiz na tese, desses anos pandêmicos. Excelente. É, a gente vai abrir aqui, caso alguém queira perguntar alguma coisa para o Gustavo, fica à vontade, né? O chat está aí para que você pergunte, caso queira. Eu fiz algumas anotações aqui da sua fala, né? Quando você fala sobre esse objetivo pedagógico, né? Como eu estudei sátira, né? Essa questão de Uhum. como ensinar é sempre uma coisa interessante, porque o satirista ele também tem objetivos pedagógicos, mas o método é terrível às vezes. O Ah, método, sátira às é. vezes, o método é um pouco menos amigável, e aqui não, é um método amigável, né? Tão amigável que você até quer levar consigo no bolso. Pois é. Não, e assim, eu acho que essa percepção de que o texto é lido por prazer, ela é burguesa. Texto no século XVI, no mundo antigo, ele tem uma finalidade, sabe? Seja docere delectare, sabe? Ou exercitar. O texto tem uma finalidade, sabe? Então, assim, a sátira ensina, a comédia ensina, sabe? A épica ensina, prescreve modelos. Então, assim, me parece que esse viés pedagógico, ele é fundamental no estudo das letras antigas. Porque ela não é produzida, talvez, é uma área que não é a minha de longe, os contextos simposiásticos, mas é na Grécia Arcaica. Mas pensando daquilo que eu domino um pouco melhor, que é o siglo de ouro, talvez tirando a poesia lírica, sonetos, talvez tirando a poesia lírica, você tem um princípio pedagógico na produção do texto, vinculado à proposta aristotélica e ciceroniana do docere delectare. Mas, assim, aí os gêneros vão codificar e empregar suas ordenações para executar esse ensino e esse deleite como fim último, né? E aqui eu achei interessante também que você aponta, né, que muito provavelmente esse texto do Graciano ele tem o objetivo de educar um grupo social específico, né? Uhum. Que é esse clero que faz parte dessa composição das monarquias absolutistas. Esse clero não, desculpa, é a corte, errei. A Esses corte, esse universo cortesão e como se deve, como o homem desse universo tem que se comportar, né? uhum. Pensando que muitas pessoas almejam entrar nesse universo, então elas precisam saber como se comportar. Então a gente tem ali um manual, né, que você diz ali o último grande manual desse período. É o que o Peter Burke defendeu, né?
que Entendeu? está ali dando as dicas, né? Como se portar, para parecer que você de fato faz parte desse ambiente, para se integrar, né? E Não sei se eu fiz uma leitura na entendi tese corretamente. de alguns tratadistas espanhóis. E tem alguns deles que ensinam pessoas que não são da corte a ingressarem na corte. E falam ambiente hostil, é um ambiente de disputa. Isso é textual, isso está documentado. Então, assim, evidencia para nós que não é um lugar pacificado, muito pelo contrário. É um lugar em que você está sendo julgado e avaliado o tempo todo. Porque se sua posição é demonstrada pela sua performance nesse espaço, ela é avaliada pelos seus membros. Tanto é que você tem tratados que te ensinam a andar, te ensinam a comer. Então, assim, tudo isso é prescrito, porque a gente está falando de uma educação, de uma nobreza que até pouquíssimo tempo atrás não tinha. Ela era uma nobreza guerreira, violenta, iletrada, entendeu? Então, assim, a gente está falando de uma nobreza que perde as armas e que vai disputar a atenção e as mercês do rei. No caso espanhol, a monarquia absolutista dos Habsburgo, que a gente chama de monarquia dos Áustria, ela é extremamente burocrática, dividida em vários conselhos. E você já tem várias nobrezas, as antigas, as locais, e elas todas disputam posições nesses conselhos ou ascender a esses espaços. Eu lembro de uma matéria de história ibérica que eu fiz com a professora Ana Paula Megiani, em que ela falava que a monarquia portuguesa, que foi era uma monarquia carreirista, em que buscava fazer carreira para ascender aos círculos de poder mais próximo do rei. Então você começava sendo conselheiro, não sei o que, da Índia. Depois você vinha para a África, depois para a América, até chegar em Lisboa. Então, assim, você tem toda uma monarquia que vai estruturar um aparato burocrático Assim para. como aquele jogo de tabuleiro, né? Vai andando Sim, as casas. e diz bastante sobre nós, essa burocracia também ibérica para nós aqui no Brasil. Mas, assim, evidencia uma monarquia que muito grande, a gente está falando de uma monarquia que domina parte do mundo conhecido e que vai ter disputas entre esses nobres. Por lo tanto, eu tenho artes de como saber ingressar nesses espaços e ser bem visto. Então, você tem vários. O Condon chama de manuais de sociabilidade, ele dá um nome bem bacana, chama de manuais de sociabilidade, é bem interessante, porque ele defende aí o domínio das letras, o conhecimento dos autores, conhecimento de artes, no cortesão fala a música, a equitação, a luta, até a luta você tem uma arte, a dança, então tem vários signos visíveis para você ser bem aceito nesse espaço. É bem legal. É interessante que é um manual de sociabilidade que não está disponível para toda a sociedade, É, né? Um claro, entendimento muito específico de quem é exatamente. sociedade, né? Nessa Cada, perspectiva. e cada um no seu espaço. E isso já está prescrito pela disposição teológica. É muito interessante, porque existe um debate, o professor Hansen faz, o professor Fernando Novaes também faz, que de fato é uma monarquia que hierarquiza os seus membros e que não permite mobilidade. A mobilidade é muito difícil. Por lo tanto, é uma monarquia que consolida certas posições distantes de seu centro. Então, assim, se você nasce num certo espaço, um abraço. Você está entendendo? Quero dizer, você vai ser assim. Tanto é que você tem vários conselhos. Então, tem gente nesses tratados de corte, fala assim, o rapaz fala, quero ser da corte. O mais experiente fala, olha, veja bem, você não pertence a um certo grupo. Por lo tanto, para você vai ser muito mais difícil ingressar. Então, você tem a evidência para nós dessa monarquia que cristaliza certas posições e que transfere o poder para o rei. Então, o que o professor Hansen levanta como o pacto de sujeição. Esses grupos sociais, eles aceitam se subordinarem ao rei, porque o rei tem, como cabeça do império, tem a obrigação de conduzir a nau para o seu fim. E aí a metáfora da nau, ela é retomada o tempo todo, desde Aristóteles, Tomás de Aquino e Soares. Governar é uma nau. Você tem o capitão e tem os seus tripulantes. Então você tem essa descrição, é bem bacana. De novo, não quando a gente fala de sociedade, para eles é corte. É corte, talvez corporações de ofício, por conta do comércio com as Índias e com a América, e o clero, a igreja. De resto, é camponês. Aí é camponês, sabe? É muito interessante. O que também condiz com o fato de que a leitura não é uma técnica ainda muito dominada por, né, muitas pessoas, é uma Ah, coisa que não está disponível mesmo, né? Porque o meio pelo qual circula não é acessível, de certa forma. não, É, eu posso levantar até como discussão para nós, no Brasil não podia ler, não tinha imprensa.
porque como é colônia, ela é subordinada à metrópole. Essa subordinação não é simplesmente, eu sou ocupado pelos portugueses. Existe uma subordinação hierárquica. Quero dizer, os colonos não são membros da elite imperial. E isso na América Hispânica toda. É muito interessante. Te falo assim, é muito interessante. E leitura é isso. Ler é um grupo. Por mais que você tenha outras artes, o teatro ocupa um papel fundamental aqui. Eu acho que desde da comédia romana, o teatro aqui tem um papel fundamental, que não é na minha área de trabalho, mas tem colegas que. Também dos jesuítas, né? Muitas Sim, vezes. Também sim, escrito, conduzido pelos jesuítas, né? Um grupo que, digamos assim, educa vários outros grupos, ou tem exatamente. propostas para educar vários outros grupos, né? O professor Alcir Pécora defende que o Sermão do Vieira ele é um teatro sacro, porque ele é proferido no espaço de sacralidade, em que ele é quase como uma atuação, um reconhecimento do seu espaço na monarquia imperial, entendeu? Então, assim, o teatro, tirando talvez o teatro e a poesia burlesca, que era muito mais transmitida de via oral, os textos são todos vinculados a uma elite muito específica, sabe? Eu te falo porque quando a gente lê o Gracian, e aí você é a primeira observação que se faz. Ler é muito caro. E acho que até se o Gregory estuda coisas antigas, eu tô diga, Gregory, ler é caríssimo assim. Se no Brasil já é caro, no século XVI assim, é quase assim, é para pouquíssimos. Tem poucos livros. Portanto, o texto escrito circula em espaços muito reduzidos. E aí as pessoas que não têm acesso, elas tomam contato com as letras por meio do teatro, talvez da poesia que era distribuída. O Hansen levanta esse debate ao falar do que vai chamar de Gregório de Matos, aquilo que a gente vai convencionar como Gregório de Matos, essa poesia satírica pregada na porta da igreja de Salvador. Assim, mas pensando no texto, nessa ordenação, ela é para esse grupo. E aí questiona a tese de que o Graciê escreve para todos, para um homem que está em crise, muito pelo contrário. E parece que o caminho é outro. O Graciê escreve pensando num leitor muito específico para inserir num espaço muito específico. Porque até essa noção, Maria, eu te falo porque eu li esses autores. Se fala, nossa, porque a monarquia espanhola está em crise. Está. Isso é mapeado, isso eles sabem. Mas essa noção de que a gente tem de que processo histórico, ela entra em declínio, pipipi, papapá, isso é uma questão muito moderna. Para eles está em crise, está em turbulência, mas pode ser corrigida. Você está entendendo? Não tem essa crise fatalista que vai gerar outra coisa, processos históricos, tal como a gente entende a história moderna. Então, essa tese de que o Gracie escreve para o homem em crise, porque é barroco, biririboró, me parece que não é tão interessante. É mais interessante pensar. Ele escreve para um homem atuar bem nessa monarquia, almejando dar condições para o monarca bem conduzir o império, sabe? Sim, e o século XVII é um século, digamos assim, de crise financeira mesmo, né, na Espanha, imagino, por causa daquele, não sei se me engano, né, aquela questão da inflação gerada pelo Pelo excesso de ouro, ouro que eles tiram, né, das Américas. ninguém trabalha. Isso Cervantes Então, é já uma nobreza não, nobreza não que trabalha, vive sim. ali de muito recurso, né, à disposição, É, um- muito recurso em moedas, né, metais, não sei, então... E aí a pessoa da história fala muito melhor do que eu, mas como a Espanha compra o embate contra os protestantes, a Espanha passa praticamente o final do 16 e 17, quase boa parte dele, em guerra. E as guerras custam gente. Então, você já tem censos no século 17 de ausência de mão de obra, de muita gente indo para a América, de campos de colheita vazios, de ausência de mercadoria, de uma monarquia que perde essas guerras ao longo da Europa, que vai ter que aceitar certas concessões, por exemplo, a região da Holanda, onde é Holanda e onde é Bélgica, que chamava à época Flandres, a região de Flandres dos Países Baixos. Então, ela vai ter que aceitar certas concessões para conseguir se manter. Então, é um período que se mapeia claramente um conjunto de estabilidades. Mas, de novo, não pensando que o mundo vai acabar amanhã. Não, assim, as crises são tempestades. O piloto está conduzindo a nau. Portanto, temos que dar condições para ele bem conduzir, sabe? Não tem essa predição futura, entendeu? De que a crise pode nos levar a tal coisa porque a experiência histórica nos diz. Muito pelo contrário, sabe? Até porque quanto maior a tempestade, quanto pior a tempestade, mais você precisa exigir, Do né, dos piloto. tripulantes, dos marinheiros e do piloto para que eles saibam Exatamente. agir da melhor maneira, né? Exatamente. Então, daí a importância também da circulação de um material desse tipo na mentalidade daquele período, né? De que
Não é isso mesmo, assim, e não tem outra opção. Porque se a monarquia, ela é uma entidade justificada teologicamente, e é uma coisa que eu acho que é importante para a gente também pensar. A gente não, para nós, o futuro é o que a gente chama de signo aberto. A gente não sabe o que vai ser o futuro. Talvez acabe, e tá tudo certo. Mas assim, é o signo aberto. Para esses homens, o futuro está Salve-se quem dado. puder, né? Corram para as montanhas no futuro. Para ele, o futuro está dado. O Hansen levanta. O futuro é o apocalipse. As escrituras já dão o signo do futuro. O que eu tenho é um grande intermeio entre a origem e o Apocalipse que eu não consigo ver. Eu percebo os signos das escrituras no meu mundo. Porque as escrituras dão signos, o mundo dá signos vinculados à teologia. Mas que eu sei que o mundo um dia vai acabar, eu sei. Mas essa percepção de crise, de mudança de regime, isso é burguês, isso é do século XVIII para o XIX. Para os espanhóis, não, é aquilo que a gente levantou. Se está em crise, mais eu educo e mais auxilio o monarca, sabe? E a crise se avizinha, pensando que a monarquia Sim, espanhola vai entrar em crise, vai entrar em declínio mesmo, e a história da Espanha, assim, no final do 17 vai haver uma guerra de sucessão, porque o rei Felipe não vai deixar herdeiros, e aí você vai ter um conflito, porque aí a monarquia francesa vai querer colocar um herdeiro para cá para comandar a Espanha. Então, assim, você vai ter crises muito vizinhas, muito sérias se avizinhando, mas ainda não é o caso, sabe? E, de novo, não, o Graciano escreve para esse homem em conflito, existencial. Sabe? Não, Graciela escreve entre o céu pensando. e a terra, né? Não, Graciela escreve pensando no seu nobre para atuar nos espaços de deliberação do Império. Interessante. Bom, eu não sei se há mais perguntas para o Gustavo, se o Gustavo quer fazer alguma consideração, mas gostaria de agradecer muito pela fala. Desejar boa sorte, uma Ah, boa obrigado. defesa na próxima semana. Tenho certeza que vai ocorrer tudo bem, porque a fala aqui foi muito enriquecedora, então imagino que você vai se sair muito bem, né? Depois manda notícias para a gente sobre como foi a defesa. A gente vai ter muita alegria em divulgar um novo doutor aí Ah, da nossa associação para a nossa comunidade. Essa fala vai ficar gravada, tá? A gente tem um canal no YouTube, ela também fica acessível no site da Hesperides. E se você quiser, Gustavo, falar aí como as pessoas podem te encontrar para tirar dúvidas, caso elas queiram, né, entrar em contato com você para falar um pouco mais sobre a sua fala, quem não pôde estar presente hoje, fica à vontade, não. Eu tá? queria agradecer, eu acho que é muito legal eu agradecer a oportunidade de falar da tese, de divulgar esse autor, de divulgar essa obra. Eu acho que esse espaço é enriquecedor e espero que fique divulgado e que siga. Eu acho que é muito bacana. Agradecer a Hesperides pela oportunidade e trabalhar e colaborar, talvez trabalhar mais juntos, em qual sentido? Participar de chamadas, pretendo participar mais também, agora que estou mais na universidade. E para quem quiser conversar comigo, me mandar e-mail, eu coloco aqui, mas assim é fácil, gustavo.borg@ufscar.br ou gustavo.borg@us.br. Pode entrar em contato, conversar, tirar dúvida, pedir texto, a gente tranquilo. E vou divulgar, deixo o público gravado, mas depois eu divulgo nas redes sociais, o curso de literatura espanhola do século de ouro, introdutório, mas bem legal. Então, para quem quiser também conhecer um pouco mais e não for da habilitação do espanhol, eu vou abrir aí online para gente bater um pouco de papo sobre esses autores. Maravilha. Então, a gente também vai divulgar quando você tiver a divulgação pronta. Mais uma vez, obrigada. Vou encerrar aqui a gravação. Só um momento. Tchau, gente. Acabou. Ah, não, calma.